Em meio a diversas causas sociais, nós temos diversas lutas. Luta pelo direito das mulheres, luta pelo direito dos negros, dos indígenas e de tantas outras coisas, inclusive pelos da comunidade LGBT. E bom, não é muito comum que dentro desses grupos sociais que lutam pelas suas causas, ter pessoas que não se encaixam com aquele rótulo ou aquele tipo de vivência. Bom, nós achamos pessoas héteros que lutam pela causa LGBT. Não só defendem ou são simpatizantes, mas sim estão na linha de frente da luta contra o preconceito e contra a discriminação. E isso é o que o nosso podcast vai falar hoje, com entrevistas pra lá de maravilhosas. E bom, para essa conversa eu trago agora Darlan de Clark. Ele que é ativista de direitos humanos com a sua esposa e vai conversar um pouco com a gente sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre os héteros que defendem a comunidade LGBT no âmbito social. Bom, primeiramente se apresente aí, para as pessoas saberem quem você é, enfim. Me chamo Darlan, tenho 32 anos, trabalho no ramo da mineração, sou casado há 11 anos, temos uma filha de 9 anos, minha esposa é descendente de Yanomamis e desde os 16 anos atuo nos movimentos de direitos humanos, da causa indígena e também da causa LGBT, que é fundamental lutar por igualdade das minorias que compõem esse país, que na realidade é um continente. Na sociedade como um todo, a gente vê que é tudo bem separadinho, Hétero de um lado, gays do outro, negros do outro e vice-versa. Como você vê, como as pessoas te veem, quando você diz que é ativista da causa LGBT, eles acham que você e sua esposa são LGBTs só pelo simples fato de lutarem pela causa. Como é isso? Pode contar pra gente? Sim, realmente. É algo incomum de ver e acredito que vai demorar a ser comum. Primeiro porque a sociedade é hipócrita. Se determinada pessoa é comprometida e está sozinha em algum estabelecimento, ela está traindo. Se a pessoa está magra, ela está doente ou é usuária de drogas. Isso eu cansei de ver durante a minha formação moral, desde criança. Ainda mais aqui nesses rincões que o conservadorismo impera. Enfim, a sociedade é cheia de estereotipagem. E por ver alguém heterossexual ser ativista pelas causas das minorias, em especial a causa LGBT, ela vai denominar sim que a pessoa é LGBT. O que para mim não é espanto e também não é ofensa. O ser gay não é crime. O crime é quando eu ofendo. Então existe essa diferença básica. E se nós, seres humanos, de modo geral, queremos respeito, por que não se dá pelo respeito? E digo mais. Aquele que mesmo diz, eu não tenho preconceito, cada um vive sua vida e não faz nada para defender o oprimido, para mim é tão opressor quanto como outros. E assim, por você e sua esposa lutarem pela causa LGBT, vocês são muito vistos por pessoas de outras ideologias, como pessoas LGBTs. Como é isso? Acontece sim de maneira rotineira. E como eu disse, acontece sim de maneira rotineira. E como eu disse, não é ofensa. Não me sinto nem um pouco ofendido, pelo contrário. Mas, em paradoxo, me sinto entristecido porque tem pessoas com pensamentos tão arcaicos que são incapazes de observar as pessoas além do que, muitas das vezes, a própria religião ensinou ou qualquer tipo de ideário partidário. Mas não é ofensa, nunca foi e nunca será ofensa. E também não é orixidão. De acordo com a minha crença religiosa, nós já fomos diversas vezes homens e mulheres em questão de gênero em outras reencarnações. O espírito que habita em nós não tem sexo. Enfim, não me é ofensa.
E como vocês agem quando acontece uma situação dessa de pessoas acharem que vocês não podem lutar pela causa se não forem LGBTs? E quero acrescentar ainda mais: existem pessoas LGBTs que acham que vocês não podem atuar na causa por não serem LGBTs? A população, em pequena parte, engloba a causa. Perfeito. Se tivesse um englobamento massivo, talvez os resultados seriam diferentes. As pessoas, quando veem qualquer crime de racismo, a maioria da população é branca. Ela inteira se revolta. E por que uma pessoa hétero não pode pegar a causa LGBT como sua, simplesmente por achar que todos nós somos iguais e merecemos o devido respeito àquele garantido na Constituição de 1988? Respondi com uma retórica básica, mas faz sentido. Se nós queremos professores capacitados e escolas de qualidade, temos que pegar essa causa para nós. Vai deixar só os professores manifestar, buscar, reivindicar? Não. Porque quando João Alberto foi assassinado naquele hipermercado no Rio Grande do Sul, a população toda se comoveu? Todos eram negros? Jamais. Todos eram dos movimentos tipicamente negros? Uma pequena parte. E por que nós, pessoas héteros, seres humanos, que amamos o altruísmo e queremos o bem de outras pessoas, não podemos reivindicar essa causa? Certo. Muito bem dito, muito bem falado. Agora, a pergunta que eu tenho, que não quer calar, é: o que você acha que precisa de melhorar na sociedade ou que precisa de mudar nas políticas públicas, até na mídia, enfim, para incentivar e para que as pessoas que são abertamente héteros lutem por causas LGBTs, causas trans, enfim, de outras coisas, e que elas saibam que dizer abertamente que luta por essa causa não quer dizer necessariamente que né, isso, sem ter aquele estereótipo. O que você acha que precisa de melhorar para que isso possa vir a acontecer em algum futuro próximo ou até um futuro mais longo? Mas como você vê isso? Acredito, para que possamos mudar esse quadro, nós necessitamos de uma revolução cultural, porque no Brasil o preconceito ele é estrutural. Então, para toda mudança, primeiro deve-se começar em nós uma nova inserção educacional que estabeleça as diretrizes de políticas públicas de respeito, igualdade, já no seio do jovem, né? Que ele cresça já aprendendo as políticas públicas, as legislações no aspecto civil, para que as pessoas não sejam doutrinadas, mas sejam cívicas suficientes para saber conviver com as minorias deste país, principalmente os irmãos LGBTs. Bom, e enquanto eu criava esse podcast, conversando com amigos, surgiu uma dúvida que eu acho muito bom colocar em pauta aqui, sobre o lugar de fala. Por quê? Por mais que os héteros possam ser ativistas LGBTs, ainda assim eles não teriam em si um lugar de fala, pois eles nunca saberão como é sentir na pele a dor do preconceito por sua orientação sexual ou identidade de gênero. Gostaria de saber o que você entende sobre isso. Todo mundo é capaz de sentir uma dor, exceto vivê-la. Porque é muito fácil eu chegar na casa de alguém que esteja necessitado, comprar um pacote de arroz, me sensibilizar, pagar uma água e energia. Mas eu não vivi aquilo com aquela pessoa. Mesma coisa é o preconceito. Por mais que nos sensibilizamos, por mais que nós sentimos que devemos englobar a causa por respeito mútuo, nós não sentimos de fato o que essas pessoas estão passando. Na minha instrução religiosa, quando eu era bem mais ativo, fizemos
posso falar isso porque é um caso público. Fizemos um atendimento fraterno de uma pessoa que está em depressão, com a dificuldade de encontrar emprego simplesmente porque é trans. Cara, eu não vivi aquilo. Eu não sei como ela sentiu de fato. Pude ajudar, inclusive correr atrás de emprego, né? Na época eu estava morando em Goiânia, na região, na saída para Guapó. E eu não vivi aquilo, mas senti. Tem uma grande diferença. Senti a necessidade de auxiliar. E infelizmente é um parâmetro que a gente não pode mudar facilmente. E a nossa intenção, e de minha e de minha esposa, é justamente essa. Quanto mais pessoas sensibilizadas que a comunidade LGBT tem voz e tem vez, vivem, pagam suas contas e querem viver sua vida, bem menos pessoas vão sofrer esse preconceito. Porque imagina só, se mais uma pessoa em 100 pensasse assim, uma pessoa em 100 que se diz conservadorescas, né, que seguem seus preceitos religiosos, etc. Imagina uma só. Essa aí será capaz de dar um emprego, de valorizar, de respeitar, de dar um abraço quando precisa. E essa é a nossa intenção, justamente essa. Solidarizar com quem está oprimido pelo sistema, correto? E trazer as pessoas, né, trazer à tona que a comunidade LGBT tem vez, que eles são iguais como qualquer outra pessoa, assim garantido pela Constituição. Em termos genéricos, a comunidade LGBT, ela não está vivendo na sociedade que a gente participa. Ela simplesmente convive, porque ela tem que batalhar, ela tem que correr atrás, ela tem que ir contra todo um processo. Com esse caso da pessoa LGBT que foi agredida por LGBTfobia de maneira gratuita, de quando foi fazer o boletim, lá sofreu um escracho. Foi levada a brincadeira e a pessoa simplesmente deixou para lá. Então é essa que é a nossa intenção, solidarizar com os irmãos, abraçar essa causa como se fosse nossa, porque aquele que se cala durante uma opressão é tão opressor quanto aquele que oprime de fato. Muito bom. Muito boas palavras. Muito obrigado, Clark. E assim, ajudou bastante a minha compreensão sobre o tema, sobre o assunto. Mas antes de encerrar esse podcast, eu necessitava de ter um ativista LGBT que pudesse falar, né, o que acha sobre o tema, sobre o assunto. Recentemente eu entrevistei Cel Ramos, a primeira mulher a conseguir o registro como intersexo na sua certidão de nascimento. Ela topou falar com a gente e agora você vai escutar a opinião dela sobre esse assunto. Eu acredito que qualquer luta, né, não tem que ter uma exigência de você tem que estar dentro das letrinhas do LGBTQIA+, né? Que nem a luta antirracista, todo mundo tem que ser realmente antirracismo, né? Então, a heterossexualidade também tem que ser parceira, né, do movimento LGBT, porque todos nós, né, temos que lutar para que possamos, né, ter uma igualdade social. Então, independente da pessoa ser hétero, bi, pan, sexual, lésbica, gay, todos nós temos que estar presente, lutando diariamente, né? Seja dentro de um ativismo, ou seja no nosso dia a dia mesmo, no nosso meio de amigos, trabalho, família. Temos que estar realmente debatendo sobre esse tipo de pauta e lutando por um mundo melhor, né? Para que todos possam estar seguros e ter os mesmos acessos a políticas públicas. Uma das dúvidas que surgiu enquanto eu criava esse podcast era sobre o lugar de fala, né? Porque embora os héteros eles tenham direito de lutar pelas causas LGBTs, eles nunca saberão o que é passar na pele a dor que nós LGBTs passamos. Gostaria de saber de você qual que é a sua opinião sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre o lugar de fala. Então, uma pessoa hétero, ela nunca vai passar pelas mesmas coisas que uma pessoa LGBT passa. Mas isso não invalida que essa pessoa esteja ali disposta a lutar
por qualidade de vida, por políticas públicas para a comunidade LGBT, né? Eu acho que o que não pode é a apropriação de espaço e de fala, mas o que a gente tem que debater é que todos estamos envolvidos numa sociedade, então deveria ser, né, uma conscientização coletiva de que todos nós temos que estar o tempo todo lutando contra a LGBTfobia, né, contra todos serem antirracistas, né? Então isso é uma questão coletiva, né? É muito diferente da questão de apropriação, né, da pessoa um branco se autodeclara negro sem ser, né, para querer alguma coisa em troca disso, ou na questão mesmo heterossexual, querer se apropriar de algo. Isso aí já é outra discussão, é outro viés. Mas é como eu falei, independente da orientação sexual, independente da identidade de gênero, todos nós temos que lutar contra a discriminação, seja qual ela for. Bom, vendo todos esses relatos e todas essas palavras ditas, eu só posso chegar a uma conclusão, e com certeza você que está ouvindo chegou à mesma conclusão. Sim, todos podem lutar pela causa LGBT, embora algumas pessoas nunca passarão na pele o que nós passamos, mas é melhor ser por nós do que ser contra nós, não é mesmo? Esse foi mais um podcast aqui do Orgulho News, uma conversa franca, maravilhosa sobre vários temas sociais. Eu espero que você tenha gostado. Se você estiver vendo no YouTube, deixe seu like, deixe seu joinha. Se você estiver vendo no Spotify, ou no Deezer, ou em qualquer outra plataforma digital, não esquece aí de curtir, comentar, de espalhar pra galera, beleza? Valeu então, falou, fui, até a próxima!